Jesus Cristo foi um homem formidável aqui na terra. Nós bem conhecemos as Sagradas Escrituras, lendo os textos sagrados. Os Evangelhos são um dos livros que eu mais leio desde a minha conversão. Lendo a Bíblia toda já 10 vezes e os Evangelhos inúmeras vezes, eu compreendo mais sobre a vida de Jesus. Os Evangelhos são 4 e nós sabemos que Mateus foi um dos apóstolos, ele andou com Cristo. E Marcos, o primeiro escritor a escrever os Evangelhos, está catalogado no segundo dos Evangelhos. João Marcos, escrevendo, ele não anda com Cristo, certamente se converteu através de Pedro, pregando a ele, e ele, tendo essa conversão, escreve este Evangelho. Lucas, quando nós lemos, sabemos que Lucas foi um médico, conhecido como doutor, um homem que foi o historiador, que pegou algumas notícias dos povos que haviam na época. Muitos dizem que Lucas coletou muitas informações através de Maria, mãe de Cristo, quando estava já velha. João foi o apóstolo amado que escreveu 5 livros, escreveu o Evangelho de João, escreveu também 1º, 2º, 3º João, escreveu o Apocalipse. Foi um homem que também andou com Cristo. Nesse tempo que Jesus andou, aonde ele teve 12 apóstolos, e Jesus fez grandes coisas, a não ser com palavras, mas também com atitudes, pregando o Evangelho do reino de Deus. Jesus então fez com que pessoas começassem a andar até ele, buscar a ele, e multidões vinham atrás de Cristo. Nós começamos a colher então informações nos Evangelhos, quando vemos que as pessoas procuravam muito Jesus pelos seus milagres, pelas suas curas, por aquilo que ele poderia fazer. As pessoas estavam interessadas no Jesus que poderia abençoar, mas eram poucos que queriam Jesus por aquilo que ele realmente veio fazer, que era salvar a humanidade. Jesus então pregando, curando enfermos, curando pessoas, levantando paralíticos, ressuscitando mortos, atraiu uma gama de pessoas que andavam por onde ele estivesse. Chegava muitas das vezes, as pessoas estavam até sem comer alguns dias, para acompanhar Jesus Cristo, porque queria o seu milagre. E nos dias de hoje, nós estamos vivendo o tempo mais próximo que Jesus está para buscar a noiva, a sua igreja. E as mensagens mais pregadas que nós ouvimos são mensagens de bênçãos, são mensagens de curas, são mensagens de milagres. Se até falam em cima dos púlpitos, que quanto mais glória você der, Deus vai te curar, Deus vai operar o seu milagre. Isso é mentira, isso é uma falácia. Quem prometeu algo em troca de adoração foi Satanás. Satanás disse para Cristo: se prostrares e se me adorares, eu te darei todos os reinos deste mundo. Jesus veio fazer algo que ele não veio para te dar chave de carro, chave de apartamento, não veio te dar casamento, não veio te dar uma vida de prosperidade material. A maior mensagem de Cristo está em Marcos capítulo 1, versículo 14. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É a mensagem central que ele pregava. Mas ele tinha que operar milagres, fazer curas, porque isto mostrava também a sua divindade. Jesus era 100% Deus, 100% homem. E na sua deidade, Jesus era prometido o Messias, e esse Messias faria milagres. Foram-se dados alguns títulos para ele. Quem nunca leu o cego de Jericó gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim?
Aquele título era um título messiânico, que provava que realmente ele era o Messias aguardado. As multidões queriam fazer ele rei, as multidões queriam o Messias que desse fim ao governo de Roma, que estava dominando sobre os judeus. Estavam esperando um príncipe no seu cavalo branco, que derrotasse aquele governo e reinasse aqui na terra. Jesus pegou 12 homens analfabetos, homens simples, e discipulou cerca de 3 a 3 anos e meio. Mesmo assim, muitas das vezes eles não entendiam a mensagem central de Cristo. Algumas vezes um falou: Senhor, quando o Senhor estiver no teu trono, eu e o meu irmão, qual lado nós vamos estar no trono? Vai ter trono para nós também? Eles não entendiam que quando Jesus veio, ele veio com uma missão específica, que era salvar, mas ele voltaria para o Pai. Eles estavam pensando muitas das vezes que o trono seria aqui na terra, que o reinado de Cristo seria aqui na terra, mas eles não compreendiam a mensagem. Muitas das vezes ele dizia: o Filho do Homem será entregue aos príncipes, aos sacerdotes, será morto. E eles não compreendiam. Até mesmo Pedro repreendeu Jesus por falar isso, e Jesus falou: para trás de mim, Satanás, vocês não compreendem os desígnios de Deus. Estamos vivendo um tempo difícil, que a igreja de Jesus Cristo não compreende. Parece que a mensagem central do Evangelho não compreende a mensagem que ele disse, que da mesma forma que os discípulos viram ele subir ao céu, ele também um dia voltaria para buscar a sua igreja. Os apóstolos viviam esperando este dia. Paulo esperava por este dia. Eles pensavam que Cristo voltaria na sua época. E nós não podemos negligenciar a mensagem central, que é o Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem que salva, a mensagem que liberta, a mensagem que traz renúncia, a mensagem que ainda se prega a cruz. Pregar a cruz é algo difícil, mas nós ouvimos domingo passado o nosso irmão Gilmar pregar a cruz de Cristo. Muitas das vezes nós vamos chegar daqui quebrados, tristes, desanimados, passando por lutas, tribulações, intempéries, momento difícil, momento de dizer: não vou mais para os cultos, vou me desviar. E o que vai complementar, o que vai trazer aconchego no seu coração, não essas mensagens melosas, mensagens coaches, mensagens de vitória, mensagens de autoajuda. O que vai preencher o seu coração, para nós não desistirmos de voltar atrás, é a mensagem de Cristo na cruz do Calvário. Quando eu olho para a cruz do Calvário, eu entendo que eu não sou nada. Quando eu olho para a cruz do Calvário, eu entendo que sem Ele eu não sou nada. Quando eu olho para a cruz do Calvário, eu entendo para onde iremos nós. Quando eu olho para a cruz do Calvário, eu penso: não é tempo de desistir. Quando eu olho para a cruz do Calvário, eu entendo que Deus esmagou o seu próprio Filho, para hoje eu e você estar aqui sentado, mesmo sem motivos de talvez levantar a mão, que muitos ficam mandando, mesmo sem motivos de alguém levantar a mão e dar glória a Deus. Eu entendo que o meu maior motivo é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus atraía multidões, mas chega um momento que as pessoas queriam fazer dele rei.
E Jesus sabia e conhecia o coração dos apóstolos. Jesus dá uma ordem então para os apóstolos pegar aquele barco. E pegando aquele barco, eles iriam atravessar o mar da Galileia. Num primeiro texto fala que Jesus estava no barco dormindo e eles estavam passando por uma tempestade. E é bom pregar esta mensagem porque nós falamos, Jesus está no barco. Mas em alguns momentos parece que Jesus não está no barco. Se você fechar seus olhos agora, qual foi a vez que você pensou que Jesus não estava no seu barco? Feche aí agora os seus olhos. Você lá no seu quarto. Você orou. Você clamou. Mas você perguntou, cadê Jesus? Existem momentos que parece que Jesus não está no barco. Existem momentos que parece que a gente pensa em desistir. Mas eu quero te dizer que mesmo parecendo que Jesus não está no teu barco, quando você menos esperar, quando você olhar para um lado, olhar para o outro e pensar, Jesus não está no meu barco, Jesus vai fazer algo sobrenatural. Jesus vai andar sobre o mar, se for possível, para ir até você, para te tirar desse momento que só você e Deus sabem o que você passa. Existem pessoas dentro da igreja que têm crise de ansiedade. Existem pessoas aqui dentro que já pensou em tirar a sua vida. Existem pessoas aqui que já pensou em entregar um ministério. Existem pessoas aqui que já pensou em terminar o seu casamento. Porque você às vezes pensou, cadê Jesus? Mas quando você menos esperar que tudo está difícil, Jesus vai vir sobre as águas até você. Jesus virá te socorrer. Pedro, quando viu Jesus, os apóstolos se assustaram e falou, quem é esse? É um fantasma? E Pedro falou, Jesus falou, sou eu, não tem mais. Pedro falou, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Naquele momento Pedro não olhou para nada, mas só olhou para Jesus. Quando você olha para Jesus, tudo pode estar dando de errado, mas você vai continuar caminhando. Quando você olha para Jesus, tudo pode estar falando que não vai dar certo, mas você vai continuar caminhando. Mas quando Pedro parou de olhar para Jesus, o nosso erro, irmãos, é olhar muito para os homens e olhar pouco para Jesus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, de muitos escândalos dentro da igreja. E tem pessoas tão centradas nos homens, que quando alguém erra ou alguém cai, a pessoa quer se desviar da fé. Mas essa noite eu quero te dizer, continue olhando para Jesus. Pedro, quando parou de olhar para Jesus, ele naufragou. Jesus exortou Pedro, homem de pequena fé. Mas mesmo assim ele pegou na mão de Pedro, levantou Pedro, caminhou com ele no barco, ou seja, colocou ele no mesmo lugar, trouxe ele de volta. E os apóstolos o adoraram
e adoraram Jesus como a sua divindade, e disse: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja: as coisas vão apertar. Nós estamos com dificuldade de enxergar os falsos profetas dentro da igreja. A minha Bíblia diz que as coisas vão piorar. Se alguém pregar dizendo que esse ano é o ano da prosperidade, é o ano da bênção, é o ano que as coisas vão melhorar, para mim, eu enxergo uma pessoa dessa como um falso profeta, porque o estreito está se estreitando. Pregar a cruz de Cristo ainda aqui se prega, mas em algumas igrejas, os próprios líderes, pastores mercenários, o que está em João 10:10, Jesus falou: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O contexto ali não é Satanás, é os falsos líderes, é os falsos pastores. Eles já estão fechando a porta para muitos pregadores não pregarem mais a verdade. Já estão fechando as portas nas megas igrejas dos templos bonitos do ar-condicionado, para não pregar mais a mensagem de arrebatamento, a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, porque estão com medo de os crentes não virem para os seus grandes congressos, para as suas festividades. Por quê? Porque muitos que estão dentro da igreja já estão como sepulcros caiados, estão belos por fora, mas por dentro estão vazios de Deus, não se alimentam mais de Deus, só se alimentam no domingo na palavra do pastor. E quando chegam na igreja, a mensagem que eles precisam ouvir é a mensagem de autoajuda. Mas nesses dias, Deus irá levantar, e já tem levantado, ainda profetas que vão ser como João Batista, nem que arranque a tua cabeça, mas vai pregar a verdade do Evangelho. Deixa eu entregar uma mensagem profética para a igreja e encerro aqui. Jovens, eu saí daí, e quando eu comecei a pregar, dentro daqui muitos não acreditavam no meu ministério, porque as minhas palavras quando pregava, eram mensagens duras, era mensagem que confrontava. Mas eu quero te dizer, se você estiver disposto a levantar-se diante de Deus, como um arauto, como um profeta, que não vai se contaminar com esse sistema podre dentro das igrejas, Deus irá levantar vocês com autoridade, com poder, com ousadia, com trepidez. E se não deixarem nós pregarmos aqui dentro, tem as ruas lá fora para nós pregar o Evangelho, tem as cadeias para pregar o Evangelho, tem os hospitais para pregar o Evangelho. Deus vai levantar vocês para a glória de Deus. Senhor, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Padre, em nome de Jesus, nesta noite, vamos nos colocar de pé, irmãos. O presbítero